Olá, meus amigos, Deus abençoe todos. Que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento para que todos venham saber a vontade dele para as suas vidas. Você sabe que aqui no texto de João, capítulo 8, Jesus disse para os judeus, aqueles que criam nele, e também, obviamente, aqueles que não criam estavam ali a ouvir a sua palavra. Mas é interessante que chama a atenção como nós falamos essa semana que Maria foi a serva do Senhor Deus. Ela serviu ao Senhor Jesus. Ela deu o seu corpo, emprestou o seu corpo para que fosse mãe, servisse como mãe do Filho de Deus. Agora, Jesus fala do relacionamento entre ele e o Pai. E ele diz assim para aqueles discípulos: quando levantardes o Filho do Homem, quer dizer, quando crucificarem a mim, então conhecereis quem eu sou. Então conhecereis quem eu sou. Por quê? Porque eles iriam saber que as profecias estavam se cumprindo, ou tinham se cumprido na vida de Jesus. Então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo. Olha só o tipo de Senhor que veio para nos salvar. Ele foi o servo dos servos, o primeiro servo. Não faço nada por mim mesmo. Nada faço, melhor dizendo, nada faço por mim mesmo. Jesus falou isso. Ele declarou-se servo. Mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. Você vê que se o próprio Filho de Deus se sujeitou à vontade do seu Pai celestial, obviamente, quem tem juízo, quem pensa um pouquinho só e tem temor a Deus, com certeza quer fazer rigorosamente aquilo que agrada ao Pai, a vontade do Pai. Então, ele continua dizendo: e aquele que me enviou, que é o Pai, está comigo. O Pai está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Você pode perceber, compreender a importância, a extensão destas palavras, o significado delas. Veja como Jesus fala: nada faço por mim mesmo. Nada faço por mim mesmo. Jesus não veio aqui fazer a vontade dele. Ele não fez nada da vontade dele. Nada faço por mim mesmo. Mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. O Pai o ensinou. E estas palavras ensinam a você, a mim, a todos nós, qual deve ser o nosso comportamento em relação a Deus. Porque se o nosso comportamento em relação a Deus é de temor, de respeito, de consideração, Ele sendo Senhor e nós servos, então nós iremos fazer exatamente o que Ele quer que seja feito. Aí ele diz: o Pai não me tem deixado só. Primeiro ele diz: e aquele que me enviou está comigo. Quer dizer, quem nos enviou está conosco. Quem enviou você está com você.
que é o Senhor Jesus. O Pai não me tem deixado só, porque faço sempre o que lhe agrada. Faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia àqueles judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, quer dizer, se vós permanecerdes obedecendo a minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que falamos ontem. Quer dizer, quantas pessoas, infelizmente, estão fartas de conhecimentos bíblicos, teológicos, sabem a Bíblia de cor e salteado, etc. Mas, infelizmente, elas conhecem a palavra, mas não são libertas. Não são libertas. Não são libertas de depressão, de ansiedade, não são libertas das vaidades, não são libertas de si mesmos, dos seus eus, dos seus achismos, não são libertas do espírito do pecado que faz habitar dentro delas, mas elas conhecem a palavra. Muitos conhecem a palavra, mas não são libertos. Por quê? Porque a palavra é apenas mais um conhecimento, mas a palavra não foi absorvida, não foi colocada em prática. Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Mas, por que não somos discípulos? Por que não somos discípulos? Porque pensamos que, pelo fato de conhecer a palavra de Deus, já é suficiente. Já é suficiente. É como, por exemplo, ontem, num dos comentários, a moça falava assim: olha, por que eu não recebi o Espírito Santo? Poxa vida, eu vejo tanta gente cometendo pecado, fazendo isso, fazendo aquilo, e etc., e recebe o Espírito Santo, e eu não recebi. Quer dizer, veja só, ela estava achando Deus injusto, porque quem dá o Espírito Santo é o próprio Deus, na pessoa de Jesus. Ela estava achando Jesus injusto, porque não tinha recebido o Espírito Santo. Só que ela se esquece que, pelo fato dela ficar olhando para a vida dos outros, a vida alheia, elas continuam para trás, elas continuam sendo presas, continuam sendo oprimidas, continuam com a vida amarrada, presa. Por quê? Porque olham para suas vidas de acordo com o espelho da vida dos outros. E aí não vão para frente. Não vão para frente. Você tem que olhar a sua vida, amiga e amigo. Nós temos que olhar as nossas vidas de acordo com a palavra de Deus. Ela é o espelho para nós avaliarmos a nossa fé, o tipo de fé que nós temos. Imagine você está se afogando, no alto mar, está se afogando, e vai ficar observando os outros que estão se afogando ou que estão se salvando? Não, você tem que se salvar, você tem que se preocupar consigo, ou não é? Então você tem que se salvar primeiro, para ficar depois olhando ou tentando ajudar os outros. Porque se você está se afogando e fica olhando para os outros, o que você acha que vai acontecer? Você vai se afogar, vai morrer e pronto, acabou. Então, amiga e amigo, vou dar um conselho para vocês. Vocês que têm a estar observando
as outras pessoas, inclusive nas redes sociais, querendo imitar fulano, beltrano, ciclano. Olha só, eu vou dizer para você, eu nunca fiquei mirando a minha vida, a minha fé, porque a minha vida é a minha fé, a minha fé é a minha vida. Se eu ficasse a observar a vida dos que estão ao meu redor, desde o princípio, eu não estaria aqui, porque eu certamente iria acabar como eles acabaram. Então eu cuido da minha vida, eu cuido do meu eu, da minha salvação. E procuro, tento passar para as pessoas aquilo que Deus me deu, o que Deus tem me dado. Porque se você olhar, se eu olhar para aqueles que são maus exemplos, eu vou ser mau exemplo também. Por que eu fico olhando para eles? O que chama atenção neles que eu tenho que ficar olhando? Nada, zero. Eles estão afundando. Eu tenho que mirar a minha vida, espelhar a minha vida de acordo com os heróis da fé, de acordo com o meu próprio Senhor Jesus. Se o meu Senhor foi servo, ele disse, nada faço por mim mesmo, nada faço por mim mesmo. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quer dizer, Jesus estava focando no Pai, sempre no Pai. Com respeito às outras pessoas, ele ajudava, curava, pregava, ensinava. Mas em relação a si próprio, ele cuidava de obedecer o Pai, de agradar o Pai, e não as outras pessoas. Então, muitas pessoas, infelizmente, têm se afundado, têm se afogado, têm perdido a salvação, têm perdido a alma, porque são aprisionadas pelos maus exemplos das outras pessoas. E você não pode olhar os maus exemplos dos outros, você tem que olhar os bons exemplos bíblicos. Eu tenho que imitar aqueles que foram heróis na fé, e especialmente o nosso Senhor Jesus. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Pense nisso. Avalie a sua vida. Pese a sua vida. Não se deixe levar... Desculpa. Está amarrado. Não é Covid, não. Mas não se deixe levar, não se deixe levar pelo testemunho dos outros. Ainda que sejam bons testemunhos, amém, graças a Deus. Mas você tem que olhar para a sua vida, avaliar a sua vida, ver o que você tem sido em relação ao Senhor Jesus. Ele disse, quando levantardes o Filho do Homem, quer dizer, quando ele fosse crucificado pelos homens, então conhecereis quem eu sou, porque as profecias falam a meu respeito, e que nada faço por mim mesmo. Nada faço por mim mesmo. Ele não fazia a vontade dele, ele era a vontade do Pai aqui na terra. E é isso que todos nós temos que ser, se nós queremos conservar a salvação da nossa alma. Tá bom? Deus abençoe a todos. Deus abençoe a você. Deus abençoe você. Em o nome do Senhor Jesus. Abrindo o entendimento, o seu entendimento. Iluminando o seu entendimento, o entendimento que um dia foi cegado pelo Deus desse mundo. Que Deus liberte você dessa cegueira, seja livre, para que você possa viver uma vida que venha espelhar a vida de uma filha, um filho, um verdadeiro filho de Deus, que é exemplo, ou tem que ser exemplo, para todos quantos vivem neste mundo. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.